Pessoal, boa tarde. Estávamos arrumando aqui o áudio. Tudo bem? Rômulo? Bom, querido, bem-vindo, tá? Fica com a Beleza. gente aí. Boa tarde para vocês. Boa tarde para você também, ó, deu até para te ouvir aí. Pessoal, vendo que a gente está tratando, vocês estão percebendo a nossa ideia aqui, a gente falou da evolução, surgimento do universo, evolução dos mundos, evolução do princípio espiritual, a gente vai entrar agora no surgimento do homem. A gente vai fechar essa primeira parte do Livro dos Espíritos, em que aborda todas essas questões. Claro que a gente deu um salto, né? Fomos lá para as questões 598 até 608, onde lá na frente Kardec desenvolve de novo essas questões, quando trata da individualização do animal, o que acontece com o animal, se o animal tem alma, se ele morre, o que acontece com ele, e essas dúvidas ele vai tirar nessas questões aí, das 598 até a 608. Allan Kardec volta a trabalhar essa temática lá na Gênese, ele volta a trabalhar isso na Gênese, onde ele diz o seguinte, ó. Agora ele vai desdobrar tudo que está naquelas questões. A alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como a filiação corporal. A bondade do Criador dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam, então, de formar uma categoria de seres deserdados para terem no futuro que lhes está reservado uma compensação a seus sofrimentos. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem, já não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo, certo? A Gênese é de 1868. Todos esses desdobramentos nós teríamos depois na evolução em dois mundos, praticamente quase 100 anos depois, né? Ela é do final dos anos 50, evolução em dois mundos. É de 68, então dá praticamente aí 90 anos, 90 a 100 anos de diferença. Só lá na frente que André Luiz ia desdobrar, porque é, na verdade, matemática difícil. É difícil para alguns espíritas, imagine para quem não é espírita. Você convencer alguém que não é espírita que ele já passou pelo reino animal, que ele já passou pelo reino inferior ainda, que ele já foi uma célula, já habitou energeticamente uma célula, como a gente viu aqui na aula passada, né? André Luiz fala, surpreendemos o princípio inteligente na célula. Olha que palavra que ele usa. Por que será que ele usa essa palavra? Surpreendemos o princípio inteligente na célula. Por que vocês acham que ele usa essa palavra? Porque ele não está dizendo assim, olha, o princípio inteligente, ele passa pela célula. Ele não falou isso. Ele falou, surpreendemos, porque para ele foi uma novidade. Então ele escreve com essa emoção de quem também se surpreendeu com isso. Como se assim, cara, eu não sabia. Então, todo mundo, então, viveu energeticamente em algum momento em uma célula. Que legal. Então, ele está dizendo isso quando ele fala assim, surpreendemos o princípio inteligente na célula. E tem Emmanuel, corroborando no livro Emmanuel, ótimo livro, fantástico livro.
como o objetivo desta palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em ou não reconhecer. O Emmanuel já é um pouquinho mais duro, né? Ele sempre tem esse perfil assim, né? Mais de padre jesuíta mesmo, né? Então, ele é direto, né? Quando que você lê a obra do Chico Xavier lá, você fica até com pena do Chico. Toda hora ele aparece e dá uma dura no Chico, né? Você lê a biografia dele, não passa umas 2, 3 páginas lá, você vai chegar e dar uma dura no Chico. O Chico estava com o olho sangrando, lacrimejando, né? Lá com dor, e ele chegou, ué, por que você não foi trabalhar? Você não está vendo? Meu olho, mas o outro tá bom. E tem gente que queria ver o mundo espiritual, né? Como eu queria ver o mundo espiritual. Ele traz algumas situações, né? De ver o mundo espiritual é você estar o tempo inteiro olhando aquele que, em tese, seria o seu benfeitor, né? Toda hora te apontando, você está errado, você está errado, você está errado. Sim, Se ele entrou numa fazenda, estava indo fazer um trabalho lá, profissional, ele entrou na fazenda e tinha um pomar de laranja, e aquilo ensalivou a boca dele, ele foi lá, ingenuamente, né, saiu da trilha, entrou no pomar, pegou uma laranja, o Emmanuel apareceu, ladrão! Largou a laranja. Ele deixou de trabalhar um dia para ir receber uma homenagem numa outra cidade. Pegou o trem e foi. Quem que aparece no trem? O Emmanuel perguntando, onde você vai? Estou recebendo uma homenagem. E você, então, a pretexto dessa imagem, rompeu com todos os seus compromissos do trabalho para receber a sua homenagem? Desce o trem e volta para o trabalho. Foi o Chico, né? Mas a gente entende que tudo isso era para preservá-lo, porque era muito desafiador o que ele estava fazendo. Qualquer vacilo poderia botar as coisas a perder. Tanto é que, né, fechar o parênteses aqui, teve um momento em que o Chico recebeu um emprego que quadruplicava o seu salário com um único requisito: deixar de lado essas questões da mediunidade e dedicar-se ao trabalho. O Chico foi pegar o trem, estava lá na plataforma, esperando, né, para ir e dizer sim. Sabe o que os espíritos contam? Que eles se afastaram e deixaram ele tomar a decisão. Ninguém influenciou. A decisão vai ser dele. E ele quase entrou no trem. E quando ele volta, não vou continuar, né, ganhando o que eu estou ganhando, uma misériazinha, e continuar com o meu trabalho e tal. Estava começando aquela atividade toda. Aí os espíritos se aproximaram e falaram para ele assim, nós íamos deixar você decidir. Ia ser a tua decisão. Ixi, aí vai, né? Quantas histórias tem sobre o Chico e o Emmanuel. Divaldo também, com a Joana de Ângeles, exatamente. Tem uma que o Divaldo disse assim, que eu tô aqui quase morrendo, porque estava com problema, né? Isso. Ela disse, mas eu tô aqui 100% morta. Estou aqui para trabalhar. E foi nesse final de semana que ele psicografou aquele livro Deus em Nós. Daqui a pouco eu lembro. Um livrinho daqueles pequenininhos, né? Ele psicografou naquele final de semana em que ela falou, estou 100% morta. Nesse passo de milênios, né, nós desenvolvemos também uma coisa muito importante e fundamental para a nossa existência, para a nossa reencarnação. Vamos dar uma rápida passada por ele, tá? Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual,
que, obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo. Então, nesse processo de ir e vir dentro dos reinos da natureza, nós também vamos elaborando os nossos centros vitais, ou chamado chakras, que são extremamente importantes na reencarnação, são os pontos mais profundos de contato do perispírito com o corpo físico, são os pontos mais profundos de contato. A gente estuda muito ele no nosso curso do PASS, a gente fala muito sobre isso no curso. Falávamos bastante também no estudo da quarta-feira sobre saúde e espiritualidade, de como esses chakras agem em relação ao tempero das nossas emoções. E é interessante porque a gente consegue fazer uma gênese de doenças. Pelo menos um caminho das doenças, que elas podem ser oriundas do agora ou de reencarnações passadas. Do agora é interessante porque isso nos ajuda a ter uma atenção especial na maneira como pensamos e sentimos. Quem pensa é a alma. Quem pensa é a alma. Quem tem as emoções é a alma. O corpo apenas reage e obedece. Então, quando nós temos qualquer tipo de emoção, seja ela boa ou ruim, há um impacto no corpo. Vamos falar da emoção ruim. Se temos algum tipo de emoção ruim ou de sentimento ruim, né, geramos um pensamento, seja de ódio, de raiva, desespero, ressentimento, ciúmes, inveja, ira, qualquer desses amigos nossos que ainda circulam a nossa vida, como nós estamos conectados com o corpo físico, naquelas luzinhas ali, aquelas luzinhas, elas estão em cima de glândulas endócrinas, ou plexos. Estão ali, grudadinhas, energeticamente. Pegando as glândulas endócrinas, que fazem a produção química do corpo, ela que libera os hormônios do corpo, que vai ditar o funcionamento das células. Esse quimismo que ela larga no sangue que vai dizer para a célula, olha, funciona assim, ou desse jeito, ou daquele jeito. Então, as células obedecem. Elas replicam o comando que, acabei de falar, os hormônios banham o sangue. Estou simplificando, né? Basicamente seria isso. Então, qualquer emoção que nós tenhamos, essa conexão dos chakras com a glândula endócrina vai dar a dinâmica da produção do hormônio. E encharcamos o corpo de acordo com a nossa onda mental gerada pelas nossas emoções. Então, muitas doenças, inclusive câncer, ele surge por conta da nossa onda mental, que através dos chakras se conecta com as ondas endócrinas, manda produzir tais e tais hormônios, esses hormônios vão para as células obedecem e adoecem. A consciência culpada é terrível. O Chico tinha uma amiga que fez um aborto, e ela já era espírita. E levada pelo momento, resolveu fazer o aborto e fez. Contra tudo que ela acreditava. E ela não conseguia tirar isso da sua consciência. Desencarnou com câncer. E a gente pergunta, esse câncer estava na sua programação reencarnatória, era uma expiação, ou foi gerado por uma emoção perturbada? Essa emoção disparava uma onda mental que, através do chakra, se conectava com o corpo, e a célula foi só recebendo aquele quimismo, se desorganizou, virou um câncer. Então, muitas doenças nossas são provocadas pelas nossas emoções, maneira de pensar, maneira de enfrentar os problemas, de reagir, de espada na mão, né?
Olha, a gente consegue fazer uma relação com isso, com várias coisas, com várias parábolas, porque a parábola tem essa proposta, né? Ela tem um conteúdo psicológico muito intrínseco lá dentro. A gente consegue desdobrar ela para todas as situações. Já no caso da figueira seca, ela está muito voltada ao uso dos nossos talentos. Ao uso ou não dos nossos talentos. Se a gente vem para a Terra... Não está de todo errado, porque a parábola é isso, ela traz um conteúdo psicológico bastante amplo, a gente pode fazer várias relações, né? Nesse caso, ela está mais voltada quanto ao uso dos nossos talentos, essa parábola está mais focada para isso. Mas se eu quiser navegar nessa outra área, de que e se eu não agir de acordo com as leis da harmonia, eu vou adoecer, não teria nenhum problema. Aí eu coloquei, né, porque acho interessante narrar essa outra construção. Mas olha só que ele resume aqui André Luiz dentro do capítulo 3 ainda. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, nos planos físico e extrafísico, o ir e vir, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas. Gente, esse infinitamente recapituladas são milênios. Milênios nesse ir e vir do mundo físico e extrafísico. Milênios. Já oferece moldes mais complexos. Esses moldes mais complexos incluem a organização dos chakras. Tá? Esses moldes mais complexos já incluem a organização dos centros vitais. Diante das reações do sistema nervoso, eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil. O veículo sutil agora é o corpo espiritual. Então, classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Então, alguns elos desse estudo que os paleontólogos fazem, vai escapar a compreensão deles. Esses saltos, né? Esses saltos que ocorrem aqui no mundo físico são os aperfeiçoamentos que ocorrem no mundo espiritual. Então, temos esses saltos evolutivos que fica uma lacuna, mas que são preenchidos pela explicação de André Luiz, que isso ocorre no mundo espiritual. E aí nós temos uma intermediação, né, uma fase de intermediação entre tudo isso, ó, a fase animal, né, os antropóides e a fase hominal. No mundo físico, nós percebemos essa transição. Ela não é brusca também. Escoam-se milênios e milênios de transformações até que chegue à fase hominal propriamente dita. Agora, Nora, aquela pergunta que você fez semana passada, a gente vai chegar lá, né? Ó, contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio, discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica, ou seja, manuseio
de artefatos, de pedra, de madeira, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Tá? Então, aquela sua pergunta, a resposta é essa. Quanto tempo até para chegar à fase de homem? 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. Então, desde aquele momento que a gente veio tratando, né, vírus, bactéria, né, depois os primeiros, as esponjas, cianobactérias, elementos já com algum tipo de esqueleto, depois o animal, aí chega lá nos carinhas que já têm uma certa tecnologia, aprendem a fazer ferramentas de pedra, de madeira, enfim, 1,5 bilhão de anos. É bastante tempo, né? Para nós é bastante tempo, né? 1,5 bilhão de anos. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habitarão uma consciência terrestre a mais amplo grau de ascensão à consciência cósmica. Então, eles reconhecem realmente que nós somos uma juventude espiritual. Somos uma juventude espiritual. No sentido espiritual, nós estamos na adolescência da juventude ali, certo? Seríamos como se tivéssemos aí nossos 18 anos. Espirituais, certo? 18 anos espirituais. Porque para chegar a essa maturidade espiritual, há que se desenvolver mais as questões morais e emocionais. Como é que eu sei se eu estou mais maduro ou menos maduro? É só fazer um raio-x dos acontecimentos da sua vida até agora. Você teve ciúmes em algum momento da sua vida e brigou por causa disso? Você discutiu em casa com alguém por causa de nada? Você ficou com raiva porque alguém no trânsito te fechou a frente? Você vai analisando. Falando de coisas bem básicas, né? Nem estou tocando nas coisas mais difíceis, né? Certo? E não estou pegando não estou imaginando ninguém também, tá? Não é nenhum assunto particular. Estou lembrando aqui as questões humanas que são corriqueiras e que acontecem e a gente acha que é normal, né? Não vou perguntar aqui, você participou de algum mensalão? Eu não vou perguntar isso daí, certo? Mas se eu participar de um mensalão, é indicativo de que eu estou precisando muito dessa questão moral? Com toda certeza, sem dúvida nenhuma. Porque nós somos muito bons, né, em aplicar o direito para os outros, né? A gente é hábil, né? Aplicar o direito, achar o que é certo, o que é justo, o que é injusto. Quando é para a gente, tudo é justo. A gente se justifica, a gente aceita, a gente é conivente. A gente vai achar não, mas eu fiz assim por causa disso e daquele outro lá. Mostra que nós temos questões morais a serem resolvidas. Muitas questões morais. Por que as pessoas que se amam quando estão casadas, quando se separam, se odeiam? Dá para entender isso? Mas não se amavam, né? Agora separadas se odeiam. Aí uma fica sabotando a outra. Uma fica dificultando a vida da outra, dificulta a vida para ver os filhos, né? Dificulta a vida por causa da pensão, um não quer pagar a pensão, a outra quer a pensão além do que deveria, então fica aquela briga, né? A gente vê isso. Por que isso acontece? Porque somos adolescentes espirituais, não somos maduros. Não sabemos lidar com situações. As pessoas nos interessam, são boas, enquanto fazem as coisas que queremos que elas façam. A partir do instante que elas não fazem mais o que a gente gostaria que ela fizesse, ela deixa de ser uma pessoa boa. E isso está mudando, está no teto do limite, está no teto do limite. E é por isso que
no livro Transição Planetária, tem uma listinha lá, tem uma lista de quem não mais reencarna na Terra. Tem uma listinha lá. Tá? Me chamou a atenção um grupo muito especial que todo mundo adora. Aqueles que cometem os crimes do colarinho branco. Não reencarnam mais na Terra. Não reencarnam mais. A eles está sendo dada a última chance de provar alguma coisa. Estão na frente do poder, administrando recursos valiosos e estão se perdendo. Então, eles não renascem mais no nosso planeta. E tem uma grande a lista, né? Mas eu sempre lembro desses, né? Porque sempre é uma situação que nos deixa tristes, porque poderíamos, o planeta inteiro, estar numa outra situação social, uma outra situação econômica. Não falta recurso, gente. Nosso planeta não falta, sobra recurso. Sobra tanto que a gente destrói alguns, né? Tem tanto que a gente não se importa, é lá e vamos derrubar a árvore, né? Tomara que isso mude logo. Nós não veremos essa mudança. Nós não veremos. Talvez os nossos netos e bisnetos já comecem a ver. Nós não veremos. A coisa ainda vai... A nossa geração aí, que está nos 40, 50, vai ver a coisa meio enroscada por um bom tempo aí, tá? Segundo o Divaldo, a gente vai começar a ver melhoras depois de 2050. Porque é natural, né? Em 2050, a nossa geração já está tudo de muleta. Se já não desencarnou, né? Quem vai estar assumindo o poder? Os filhos da Luísa, né, que já vão estar ali espiando a coisa. Então, é uma próxima geração, a nossa. Isso me lembrou a caminhada dos 40 anos. No deserto, mas é justamente. Você não consegue fazer mudanças morais como se troca de roupa. Isso leva-se tempo. Não, mas é assim, tem que passar essa geração. E vir outra geração, né? Bom, vimos aqui. Pessoal, querem falar alguma coisa aí? Vou dar um tempo para vocês respirar um pouco aí, né, e trazer alguma coisa para nós aí. Senão a gente avança aí, que a gente quer finalizar, né? Trazendo esse aspecto agora bem científico mesmo. E que poucas religiões abrem espaço para isso. Poucas ainda abrem espaço. Eu fiquei muito contente quando o Papa Francisco disse que Adão e Eva é uma metáfora. Então, ele já está tentando abrir um espaço para que as pessoas comecem a pensar e trazer a ciência para dentro do seu aspecto, da sua crença religiosa. Mas poucas religiões vão tocar nesse ponto. E o que nos deixa, como espíritas, bastante felizes, para não usar a palavra orgulhoso, né? Ela tem uma conotação de somos melhores que os outros, né? Vamos usar a palavra felizes, é que Darwin publicou a teoria da evolução das espécies 2 ou 3 anos depois da codificação. Depois. Se fosse antes, iam dizer assim, mas Allan Kardec copiou isso aí do Darwin, né? Então, o Darwin publica essa teoria alguns anos depois de Allan Kardec narrar isso no Livro dos Espíritos. Vocês percebem ali que tem uma escadinha, né? Tá a título de informação acadêmica, que é uma escadinha de vários fósseis encontrados ao longo do tempo. Aquele que nós vimos lá, o primeirinho daquele desenho que descia da árvore e apanhava as frutas, é esse daqui. Deixa eu ver se meu mouse aqui. É esse daqui. Tá? Esse é aquele que descia da árvore e apanhava as frutas, já era monogâmico, já constituía família, certo? Não tinha problema de divórcio naquela época, todos viviam felizes para sempre. Aqui é onde a gente encontra o famoso fóssil chamado Lucy. Ela tem 1,5 metro, e ela tem cerca de 3 milhões de anos, é o fóssil Lucy. E aí foram encontrando vários fósseis, né? O que a gente percebe aqui, ó, comparando, é que foi aumentando essa parte craniana, ó. É um desenvolvimento do cérebro, né? E acredita-se que, né, numa sequência, né? Em uma sequência vai ficar maior a nossa cabeça.
Então, quem já tem aí, né, testinha larga aí, já está dentro dos padrões novos aí. O Jim que sempre fala, né? O Jim tem a cabeça grande, ele fala assim, eu já estou já do homem do futuro já. Sim. Você vê que interessante? É o processo da natureza, né? Que também vai se adaptando conforme as suas necessidades. Sobreviver. Guilherme, lembra, eu pedi para você, comenta com a gente daquela comunicação, daquele espírito, aquele teimoso, que se achava o todo-poderoso lá. Comenta com nós, que foi bem interessante lá o que fizeram com ele. São os senhores dos ambientes mais perigosos da Terra. Eles têm uma dificuldade grande de qualquer abordagem a respeito da possibilidade de estudar. Eles veem a Terra da nossa crosta para baixo. Não tem assim uma visão da Terra para cima. Eles compartilham. Tá? Por exemplo, é marcante uma fala desses espíritos no seguinte sentido: eu não mudo. Você quer que essa terra mude, mas essa terra não vai estar nunca. Diga-se nessa terra se vende mais cachaça ou livros. E vai mudar, mas quando o Espírito diz que o mundo está perdido, a espiritualidade mostra para alguns deles, isso acaba ali, uma linha de verdade, a luminosidade presente em todos os campos da Terra. Então ele começa a perceber algo que a presença dos espíritos benfeitores, inclusive eles, os benfeitores, as trevas, as genais, e alguns não percebem. Mas tinha essa mudança, por exemplo, chegar a um ponto dizer para ele o seguinte: você vai ter que ir para um plano espiritual, você vai para outro órgão, e nesse órgão você vai ter que habitar, vai ter que começar aonde você já trilhou. E nessa condição de mostrar para ele aonde ele já trilhou, é que por um magnetismo próprio da espiritualidade superior, esse espírito foi levado a fazer o que significa uma regressão. Só que nessa regressão, o espírito benfeitor, ou a equipe benfeitor que estava trabalhando com ele, e a percepção dos médicos aí foi nesse sentido, 10 mil anos, 100 mil anos, 200 mil anos, 300 mil anos, 400 mil anos, 500 mil anos, 600 mil anos. Então ele foi levado a 600 mil anos do que ele era nesse tempo. E é exatamente aí que ele se deu conta, com 600 mil anos, que ele era simplesmente algo que não tinha percepção de nada. Algo que se encontrava num princípio de informação que poderia ser o começo de uma ideia, né, de um ser. Quando ele então se percebeu isso, era só sensação assim, ele não tinha percepção. E aí, quando ele foi trazido desse ambiente no qual ele regrediu, se sentiu lá naquela condição, ele voltou e falou assim: isso eu não quero para mim. Então vamos começar. Vamos começar a se entender a possibilidade de que você desista desta ânsia de seguir procurando avançar, administrar e conduzir hordas de espíritos ligados à perfeição do mal. Então foi aí que eles conseguiram estabelecer esta relação.
Mas foi muito interessante, então, nós percebermos, né, esse processo de regresso e entendermos que a vida na condição, portanto, de um ser que está adentrando ao que seria o reino final, começa 600 mil anos, mas numa condição completamente alienada, o que possa ser a ideia de uma inteligência que exerce um livre-arbítrio, vamos dizer, consciente. Então, ele estaria sendo levado. Mas a pergunta que vocês talvez pudessem fazer é o seguinte: então ele estaria retrogradando a sua condição? Não. Você vai, com a sua condição que você tem intelectual hoje, você vai habitar como ser, ou seja, você vai encarnar uma estrutura orgânica em outro planeta que está exatamente nesse estágio, ou seja, nesse patamar onde você já esteve há 600 mil anos. Então, é claro que você vai ser injetado lá e vai contribuir, de certa forma, com toda essa bagagem que você tem, você vai começar a estimular esses processos de evolução pelos quais você já passou, tá? E que, portanto, agora, em virtude da sua existência, você estaria tendo que tomar início novamente. É como aquele jogo que você, por sua deliberação aqui, volta a estaca zero. A estaca zero, nós podemos perceber, seriam 600 mil anos no começo desse processo de avanço da inteligência humana. Então, essa é uma experiência que a gente acabou tendo aí. Obrigado, Guilherme. A gente achou interessante porque, via de regra, quando ocorre a regressão de memória para o espírito, que está muito renitente, ele não quer saber de perdoar, então, ou está nessa condição, né? Eles estão há tanto tempo envoltos no comando, ou fazendo parte do comando de zonas espirituais densas, que eles perdem essa conexão com que eles já foram. Eles se acham, assim, autossuficientes, como se eles tivessem sido criados daquele jeito e pronto, acabou. Só que dessa vez, para convencê-lo, ele não foi levado para 2, 3 reencarnações passadas. Ele foi levado lá para 600 mil anos atrás para ver, olha, cara, tu era assim. Tu só evoluiu porque Deus criou uma condição, existem leis. E aí eles, né, passam a refletir melhor e a considerar a justiça divina, a existência de Deus, enfim, tudo aquilo que eles estavam achando que não importava, não fazia sentido nenhum para eles. Então foi bem interessante aquela comunicação. Uma sabedoria dentro do budismo que explica assim: quando você entra no estudo de vida, você não comporta mais, para ver quando é a última vez que você foi feliz e que tudo funcionou. E morra, porque ninguém atinge a sabedoria sem morrer pelo menos uma vez em vida. E comece daquele ponto onde você se sentia você mesmo. Estava a explicar, parece isso. Depois daquela parte em que ele ainda conseguia ter essa parte da evolução, ele estagnou durante tanto tempo. Ele precisou de morrer para voltar àquela fase para começar tudo, mas com outra força. Ou seja, não é estamos no caminho errado e agora vamos chegar. Isso que você falou. Isso que você falou é uma das maiores pedras no sapato da evolução humana. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, admitindo ou não, a gente sempre sabe quando errou. Admitindo ou não, consciente ou não. Você sabe que está fazendo aquilo não está certo. Mas para o mundo lá fora, você vai contar que está certo, e você vai justificar para o mundo lá fora, e até para o seu mundo íntimo. Vai justificar, vai dar um jeito de, não, o que eu fiz está certo porque ele merecia, ou ela merecia, ou eu tinha direito, enfim, você vai criar uma justificativa. Pois bem, quando entramos nessa rota, a pedra no sapato que eu estou dizendo chama-se orgulho, você não consegue mais parar, não, peraí, deixa eu voltar lá e corrigir. Não, o que a pessoa pensa? Não, eu já fiz desse jeito, agora vai continuar assim, eu não vou mudar mais. O que está feito, o que eu fiz não consegue voltar atrás
e passa a viver aquele erro como uma verdade. E em cima daquele constrói um outro erro, e um outro erro, e um outro erro, e assim vai. É o mesmo discurso, Hugo, que a gente escuta nas reuniões mediúnicas. É a mesma coisa. Esse orgulho que se cristaliza e não permite a pessoa dar um passo atrás e falar, não, você está certo, eu errei, eu não devia ter feito isso. Só que até chegar nesse ponto, meu amigo, não é fácil. Porque as nossas barreiras, as nossas barreiras psicológicas, elas levantam muros, impedindo que a luz te ilumine por dentro e fale, não, cara, ó, você errou, não tem problema errar. Começa de novo, você vai acertar. É. A culpa surge porque a lei de Deus está na nossa consciência e aquilo se choca. E se você não tem uma fortaleza espiritual, se você não está não tá equipado emocionalmente para isso, a sua tendência é se autopunir. Autopunir. E você se autopune na mesma intensidade que você puniria alguém. Você devolve isso para o mundo. Você pode ver. Quem tem o hábito de julgar os outros com muita severidade, ele também se pune daquele jeito, ele também se julga daquele jeito. Ele pode até mascarar um certo tempo, mas quando ele falar, o que eu fiz, ele vai se punir, ele vai sofrer. E aí tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar a situação. Não é fácil. É algo muito complicado para nós, a tal da culpa. Quando ela nos pega, você tem que ter muita buscar esses equipamentos emocionais para não ficar sofrendo. Porque a culpa, ela instala doença, ela instala obsessão. Os obsessores se fixam em nós, os do passado, pela culpa. A gente tem timidez pela culpa. A timidez é um eco de culpa. Medo de falar em público? Culpa de alguma coisa. Condução de poderes equivocados, negligenciou alguma coisa, abriu a boca e falou que não devia, e fez um monte de gente se desgraçar. Aí você, tenho medo, né? A timidez, medo de relacionamento, é culpa por ter estragado a vida dos outros, ter destruído os corações de alguém. Aí você tem medo. Aí não, e aquilo vira uma timidez que te enjaula no mundo, que você vai ter que, com muito esforço, encontrar a chave para abrir aquela jaula e sair. Às vezes, infelizmente, a jaula é boa. Enquanto eu não aprendi a lidar com as emoções alheias, aí eu fico naquela retenção, construindo uma maturidade para não me equivocar de novo. Infelizmente, é assim que funciona para muitos de nós. Vamos ver aqui um videozinho sobre esse tema. Vamos ver se vai dar o som aqui, senão eu tinha testado antes. Vou abrir ele aqui. Não, eu não sei, a mídia dele no PowerPoint, ela não deu áudio. Eu tinha testado antes. Ó, aqui deu. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto do planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari. Peraí, gente. Agora entendi, Maurício, o que você falou.
Agora sim. É uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o Sudeste africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, a Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que, por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizaram para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás, e habitou na Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos menores. E ainda existiam espécies como Homo ergaster, Homo bullopense e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisovus. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de tocar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam o Eurásio, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há 2 hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história da atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram, e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado na escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de neandertais europeus e de pessoas de aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que prova e invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Muitas perguntas sem respostas. Bom, a gente tem um monte de respostas para essas perguntas. A verdade é essa, né? Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és, tá? Estão respondendo os espíritos a Kardec. Ele pergunta, todo mundo foi selvagem? Sim, cara, até tu. Mais de uma vez. Então, exatamente, né? Tá, então todo mundo foi, né, mais de uma vez, aquele camaradinho ali quebrando pedra e, enfim, foi evoluindo. Então, vocês percebem que hoje a ciência consegue provar que existiram várias raças humanas, até sobrar
a raça Homo sapiens. E eles não sabem se elas foram sendo absorvidas, ou se elas foram morrendo por falta de recursos, ou, né, se miscigenando com os Homo sapiens e nascendo raças híbridas. Bom, o importante é que sobrou os sapiens. E as almas dos outros? Os espíritos dos outros? Do lado do Ergastor, do Australopithecus, né, do Afarensis, o que aconteceu com eles? Foram reencarnando dentro do próprio Homo sapiens, né? Na hora que... Porque é uma ferramenta, gente. Aí que nós temos que perceber a diferença. O corpo é uma ferramenta, nada mais. Quando a ferramenta estava apta a desenvolver a espécie humana, as outras perderam a necessidade da existência e se investiu naquela que melhor oferecia recursos à espécie que dominaria o planeta, que era a humana, para abrigar a evolução espiritual. Então, todo mundo, né, desencarnava e reencarnava dentro da espécie Homo sapiens, por isso as outras foram, do ponto de vista espiritual, foram desaparecendo. Elas cumpriram com a sua etapa. Até como a gente viu lá, o Australopithecus, o Ramidus, o Afarensis, né, todos aqueles outros cumpriram com uma etapa, desapareciam, até ficar uma só, que era o Homo sapiens. Podem os espíritos degenerar? O Guilherme já deu a cola dessa resposta aí, né? Não. Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluída uma prova, o espírito fica com a ciência que daí ele veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Esse estacionário, às vezes, leva muito tempo. Esse estacionário pode levar 100 anos, 500, 1000, 2000. Imagine, você falar com alguém que está 2000 anos parado no tempo, brigando com alguma coisa, revoltado com outra. Parou no tempo, são 2000 anos. Hã? Quantas pessoas nós temos aqui que eles ainda estão na altura da graça de Deus? É. Tem aquela mentalidade, aquela personalidade, homens e mulheres que chamam e falando a mesma linguagem. Sim. Falava a Matrix que serve para nós. Como eu acredito, do meu ponto de vista, eu acho que eles tiveram um umbral durante aquele tempo. De volta para falar isso, não teve um umbral, quando reencarna é complicado. Exato. 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 E a gente está vendo muito isso, Hugo, na sociedade atual, porque, segundo a informação dos espíritos, grande quantidade de espíritos que estavam impedidos de reencarnar, impedidos, porque estavam dificultando o progresso, tiveram a permissão da reencarnação, porque o direito é para todos, né? Olha, vê se vocês vão lá agora e acertem mais do que errem. Então, a gente está vendo atualmente um contraste muito grande de consciências dentro da sociedade. Gente que quer o bem, que quer a paz, quer o progresso. Gente, mais ou menos, quer o bem, quer a paz, quer o progresso, mas ainda está usando de caminhos tortuosos para isso, achando que está fazendo certo. E gente que quer o caos. Gente que fica esperando alguém falar assim, ó, vamos jogar uma pedra. Oba! A gente vê isso. Vê no olhar do comportamento de algumas pessoas. Sobre a vida espiritual, a dizer que isto aqui era o ferramenta do diabo. E que Helmut, Marx, né? Que era o homem do diabo, então nós contamos a fazer que estamos a contribuir para o diabo. E ela não disse que é para não eu parar de sentir maionese no filho e deixar de ter uma vida pessoal. Assim, eu fiquei, como assim? O que é que você está a falar? Para ela era a coisa mais normal, ela estava a tentar ajudar com toda a sua crença, para que eu estava sempre dando um minuto para ela. Para que você pudesse ter cuidado. Tem uns comportamentos. O padrasto do meu pai, seu Antônio, ele era evangélico, mas era daqueles, né,
E quando eu tinha uns 13, 14 anos, morava lá em Porto Alegre, eu ia muito na casa da avó, que era perto, né? Todo neto adora ir na casa da avó, né? E ele gostava muito de jogar carta. E eu também. Ele adorava jogar canastra. Então eu ia para lá às vezes e varava a madrugada, só eu e ele jogando canastra. E ele jogava assim para ganhar, né? E eu era bom, também estava uma boa competição. Um dia a gente estava jogando no sábado à tarde, a mesa toda cheia, né? Aquela disputa, eu e ele, assim, tal. E bateu palma, assim. Aí eu escutei assim, seu Antônio! Era o pastor. É o pastor. Ele pegou a toalha, assim, pegou todas as cartas, né? Foi no quarto, jogou lá, fechou a porta, né? Para receber o pastor. Eu fiquei olhando, né? Fiquei pasmo ali, né? Aí você vê exatamente. Nós temos uns comportamentos, né, estranhos, não vou usar uma palavra, estranhos, né? Porque ele achou que o pastor ia recriminar ele por estar jogando carta. Não sei se ia ou não ia, né? Mas eu sei que ele se sentiu acuado pela chegada do pastor e pegou tudo aquilo, pegou toda a toalha assim, embolou tudo aquilo e jogou no quarto. Né? Figura aquele, meu padrasto do meu pai. Era uma pessoa fantástica. Tem uma estatística espiritual que diga qual que seria uma condição normal, a média para reencarnar? Não. Sei lá, 40 anos para... Não, porque cada caso é um caso. Assim, particularmente eu conheço casos que levou um ano. Levou um ano. Entre uma desencarnação e outra foi um ano, certo? Né? Posso dizer que de vez em quando eu vejo ele passar por aqui, sabe? Vai estudar ali, né? Me dá trabalho, né? Lá em casa, né? Levou um ano, né? Tem situações que a gente atendeu aqui no Seon de 1000 anos e reencarnou, a gente sabe quem é e tal. Levou 1000 anos. Nós ajudamos no processo reencarnatório dessa alminha também, briguenta, que só Deus que sabe, né? E tem casos que vai levar 2. Aquele grupo que o Divaldo recebeu na Mansão do Caminho, de babilônicos e sumérios, que era sumérios. Acho que era um grupo de sumérios, de espíritos lá da Suméria. Gente, isso faz quase 4.000 anos atrás. E aí, eles têm dificuldade de falar o português, porque eles não têm a matriz latina da língua. Eles não conseguem falar o português, estão tudo atrapalhado. Você vê que é relativo, né? Vai depender da situação evolutiva do que a pessoa está precisando. Então, essa aqui, né, o Guilherme já tinha apontado para nós, e é interessante, porque muitos espíritos estão indo para mundos primitivos, e não quer dizer que ele retrogradou. Ele vai levar para lá o conhecimento dele, na ciência, na medicina, na questão jurídica, de leis, vai levar isso para lá para o povo. Como já aconteceu com a gente vai finalizar esse nosso estudo falando dos capelinos, que ilustra, né, essa migração das almas para outro planeta. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior ao outro, onde já viveram? Né? Já também temos essa resposta. Sim, quando em missão com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionarem meio de se adiantarem. Então a gente vai feliz, né? Não muito, né? Vai feliz, né, para aquele planeta lá, depende do espírito. Quando é um espírito que ele já está moralmente, espiritualmente mais evoluído, ele vê como uma missão, assim como tem espíritos superiores que nascem em tribos indígenas. Nascem em tribos indígenas. Para levar para aquela tribo um processo evolutivo, um moral, um adiantamento, compartilhar conhecimento, eles reencarnam lá. Mas entende esse propósito, né? De que ele está indo lá para ajudar na evolução daquele grupo. O que acontece conosco aqui, aconteceu conosco na Terra.
Imaginem pegar aí o nosso passado. Quantas pessoas reencarnaram na antiguidade e que tinham um conhecimento muito grande, uma consciência muito iluminada, vai nomeando as pessoas, né? Os gregos mesmo, no período mágico da Grécia, lá com Sócrates, Platão, Aristóteles, os espíritos elevados que vinham para cá para dar impulsos evolutivos à nossa. Hã? Isso depende muito da situação evolutiva dele. Quanto mais evoluído, mais poder de escolha ele tem. Quanto menos evoluído, menos poder de escolha ele tem. Como uma criança que, para atravessar a rua, você precisa pegar na mão dela para atravessar a rua. Já na maturidade, você tem condição de olhar para os lados e atravessar e verificar se há perigo ou não. Então, a mesma coisa é a evolução espiritual. Tanto é que o Espírito Camilo falou para o Raul Teixeira que nesses locais onde há muito conflito bélico, há muita guerra, os espíritos nascem lá por uma atração fluídica. Então, ou seja, os que gostam de guerra vão nascer no meio onde tem guerra. Eles são atraídos fluidicamente para renascer nesses locais onde tem conflitos bélicos. Então, não é uma questão de escolha apenas, né? É uma questão de afinidade fluídica. Ele renasce lá com seus comparsas, com os seus. E pode ser de outros locais. Não precisa ser só daquele grupo lá, étnico. Não, vamos ver alguém que faz bastante guerra atualmente aí. Vamos falar da Rússia e não da Ucrânia, os... Lá das tuas terras lá. Que nem vocês querem mais eles. Como é que... Não, lá os que... Hã? Os que chegaram a executar a prefeita lá em praça pública. Vocês viram esse vídeo? Foi ano passado. Isso. Sim, eu sei. Então, nem vocês querem eles lá, né? Então, executaram a prefeita em praça pública, né? Ela faz um discurso heróico fantástico, viu, uma mulher. E ele executa ela em praça pública, assim. A imagem foi chocante. Bota ela de joelho e ela tá lá impávida, sabe? Sustentando o ideal de respeito e ela tá lá. Acho que faz um ano ou dois, um ano e pouquinho. Logo que eles invadiram aquela cidade lá, que eu não lembro qual é. Enfim, estou dizendo o seguinte, que muitos que nascem lá não necessariamente são daquela etnia. Podem ser daqui da América do Sul. Mas que gosta de uma guerra. Então, eu não quis pegar esse exemplo, né? Eu peguei um outro. Eles querem guerrear, exatamente. Uma coisa que eu não entendo é que nesse planejamento reencarnatório, do jeito que você está colocando, assim, eles foram atraídos, mas não tem uma equipe planejando essa Sim, esse atraído parece que é uma coisa automática, né? Eu estou sintetizando a coisa, né? Mas o que o Camilo quis dizer é o seguinte, que a condição fluídica daquele local é o que mais se adapta à necessidade evolutiva dele. Então, ele se sente assim, digamos... Sabe quando você está com os seus e você fica feliz de estar com os seus? Eu quero estar aquele grupo lá, é com aqueles que eu gosto. É ali que eu gosto de conversar. Então, essa é a atração fluídica. Eles nascem ali. Mas a situação deles evolutiva ainda é voltada para isso, né? E é por isso que nós estamos na Terra. Por que eu não posso estar em outro planeta? Eu não tenho afinidade fluídica para estar em outro planeta. Eu posso achar que eu sou bom aqui, mas lá em Júpiter eu não ia ser bom.
Porque lá eles são muito bons. Lá eles são muito bons. Mas não pode dar-se também por expiação, não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente. Recomeça no meio conveniente, até foi a palavra aí que o Guilherme usou, né? Ele não retrograda, ele recomeça lá, né, num mundo primitivo, onde tem muita coisa por fazer, mas ele recomeça lá, do ponto onde ele parou, para tentar fazer diferente. O Adriano, nesse ali, ó, podem conservar-se estacionários. É pelo livre-arbítrio, professor? Pelo livre-arbítrio. Estacionário. Não é compulsoriamente, uma vez tem que ficar. Sim, ele vai reencarnar, mas a questão evolutiva já é outra coisa. Se eu sou degradado compulsoriamente para outro planeta, eu não estou retrogradando. Não quer dizer nada. Agora, o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Qual vai ser o meu papel naquela nova sociedade? Aí eu posso evoluir ou repetir os mesmos erros que eu repeti aqui, enquanto eu estava numa situação melhor. Mas aí você está falando de enquanto encarnado lá naquele outro mundo inferior lá, né? Está tratando da encarnação. E no momento que ele se mantém estacionário, tá? Naquele contexto. Aí ele desencarna, tá? Aí ele pode ficar ali, ou ele vai ter que reencarnar sempre ali, ou ele pode voltar para cá? Voltar ele não consegue. Porque esse salto de um planeta para o outro, só os espíritos muito evoluídos conseguem fazer. Porque envolve também o perispírito. Envolve a questão material do perispírito, a densidade do perispírito. O que não nos permite, por exemplo, eu desencarnar? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desencarnar e vou fugir lá para Júpiter. Quero nem saber, vou ser bem quietinho, ó. Enquanto o pessoal está no velório lá, eu vou para Júpiter. Eu vou me infiltrar lá e começar a viver lá. Vai dar certo? Não vai. Por quê? A minha densidade espiritual, ou seja, a quantidade de matéria que meu perispírito possui, isso é a densidade em relação à gravidade, não me permite fazer esse deslocamento. Eu não consigo. Posso tentar, mas eu não vou conseguir. A minha densidade do perispírito, a minha condição vibratória não me permite ir para lá. Ah, mas por um que é semelhante. Um quê? Um semelhante àquele. Eu não conseguiria o deslocamento no espaço. A gravidade da Terra em relação à minha densidade material me mantém retido aqui. Tá, mas aí quem vai levar ele, então, seria Aí quem vai levar é outra situação. ele não vai saber. Sim, sim. Agora, quem vai levar é outra situação. Aí uma entidade, né, lá das alturas do Cristo lá, isso sim, exatamente. Como a gente vai ver aqui na sequência como ocorreu com os capelinos, que foram transmigrados para cá. Sozinho, eles não iam vir. Não consegue esse deslocamento interespacial por conta da nossa densidade fluídica, nós somos retidos pela gravidade da Terra. Por isso que Emmanuel falou, só vai ficar na Terra quem tiver um peso específico. Tem um peso específico, não estou falando do peso material, tá? Fiquem tranquilos aí, quem está um pouquinho acima do peso, tá? Não precisa fazer regime. Ai, mas um regime, senão eu vou ter que ser expulso, né, daqui. Não, esse peso específico é em relação à densidade do corpo espiritual e à força gravitacional que retém as coisas nessa força gravitacional, né? Sim.
Sim, o hidrogênio, o nitrogênio, né? Cada um tem um peso específico. O que é um peso específico? É a quantidade de elétrons que esse corpo possui, de matéria, dá o peso específico dele. O hidrogênio, o oxigênio. Se você muda esses valores, você muda o elemento. Se você mexer nesses valores, você muda o elemento. Deixa de ser um para ser outro elemento. Que nem o hidrogênio, ele tem um elétron. É o elemento mais primitivo. Então, se eu mudar a quantidade de elétrons, eu mudo o elemento. Ele deixa de ser hidrogênio para ser hélio, lítio, enfim, oxigênio. Então, para ficar na Terra, na transição planetária, nós teremos que demonstrar um peso específico. E que é um processo natural de evolução. A nossa tendência evolutiva é desmaterializar o perispírito. Quanto mais desmaterializado, mais evoluído a pessoa é. E isso leva tempo. Leva tempo. Hã? Não entendi, Hugo. Pois é. Nós temos já as questões da nossa vida. Nós somos muito leves. Muito leves. Não nos aborrecemos facilmente. Toleramos muito melhor aos outros. Toleramos muito melhor a nós. A nossa alimentação e as nossas comidas são diferentes. São mais saudáveis. E é uma coisa que se torna instintiva. Desenvolvemos essa mentalidade. Mas tem alturas em que nós passamos por um processo de mudança que nos machuca e nós começamos a nos culpar ou a nos castrar, tendo raiva, ódio ou intenção destrutiva. Essas pessoas são a própria imagens. Temos isso da dança. As pessoas que estão em Deus espirituais são mais fáceis de conduzir. As pessoas que têm uma mentalidade mais pesada, mas ficam presas no chão, não conseguem ter aquela presa. E nós temos isso ao longo da nossa vida. Eu já percebi isso em mim. E pessoas que eu conheci. É uma questão, não é essa questão de fazer para lá dentro, mas é uma questão de tempo, uma questão de mentalidade. Não, entendi agora. Eu entendi. Eu entendi. Entendi o que você falou. É que são duas coisas diferentes que se convergem, uma conversa com a outra. O que é tempo? O tempo é a medida das coisas, é a medida sucessiva relativa das coisas. Isso é o tempo. Agora, a minha mudança mental, ela pode levar muito ou menos tempo. Vai depender muito de como eu resolvo os meus problemas. A minha disposição, essa é a palavra-chave. Palavra-chave, disposição. Allan Kardec comenta na Gênese. Quem vai ficar na Terra? Quem apresentar uma disposição para se melhorar. Ponto. Encarnados ou desencarnados. Apresentar uma disposição, ou seja, eu não preciso estar vibrando na faixa vibratória de força. Basta que meu coração queira melhorar. Olha, eu quero ser uma pessoa melhor, eu cometi muitos erros, mas agora eu não quero errar mais. Se eu tiver essa disposição, eu vou ser um dos que vai ficar aqui na transição planetária. Agora, se eu quero ver o circo pegar fogo, aí eu vou incendiar em outros lugares. Ó, toma os teus fósforos, você pode ir lá para aquele planeta lá, vai ensinar a fazer fogo, então. Tá? Você vai compartilhar o teu desejo de botar fogo. Que horas são, gente? 4h30. Então tá. Vamos terminar aqui. Olha, eu sei que a gente fez uma boa viagem aí, mas a gente vai, a partir daqui, a gente vai exemplificar aí com capela, tá? A gente termina exemplificando aí a transição, a migração das almas. Ali são as nossas várias fotografias, tá? Deu uma boa melhorada, né? E a gente finaliza, então, com a parte de exilados de capela. Quem quiser dar uma lida, alguma coisa nesse sentido, próximo sábado a gente finaliza essa primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, trazendo sobre esse exemplo aí. Legal, pessoal? Obrigado a todos, até semana que vem. Obrigado, Rômulo. Sábado nos encontramos.